Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai resolver esse exercício aqui, é o exercício 32, ele pede para esboçar o gráfico dessa função aqui, tá? Então a gente vai começar vendo todas aquelas propriedades do gráfico, né? Então a gente vai começar com, bom, a gente pode começar com o domínio, né, dessa função aqui, que eu vou chamar de f de x. Como aqui eu tenho uma raiz cúbica, tá? Aqui pode ter valores negativos aqui dentro. Então, o domínio dessa função vai ser todo o conjunto dos números reais, tá? Sem nenhuma restrição. A próxima coisa que eu posso ver são as simetrias. Tá? Então, em relação ao eixo y, eu vou ter simetria, né? Por quê? Porque se eu pegar f de menos x, isso vai ser igual a f de x, né? Se eu trocar o x para o menos x aqui nessa expressão, vai continuar igual. Então, isso quer dizer que ela é uma função par, né? Então, eu tenho essa simetria. Outra coisa que a gente pode ver são os cortes com os eixos. Então, corte com o eixo x, né? Isso daqui é quando f de x é igual a zero. E isso vai acontecer, né? Se eu olhar para essa função aqui, isso vai acontecer quando x ao quadrado menos 4 é igual a zero e, portanto, x igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho esses dois pontos de corte aqui com o eixo x. Com o eixo y, né, isso vai ser f de zero, então eu vou ter raiz cúbica de menos 4, né, que é menos raiz cúbica de 4. Tá? Então, esse é o corte no eixo y. Tá? O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver a... Bom, essa função ela não vai ser periódica, né? Então, não é periódica. A gente pode ver as assíntotas, né? Então, assíntotas verticais, né? Quando é que eu vou ter uma assíntota vertical? Vou ter uma assíntota vertical quando a função vai para mais ou menos infinito em um certo ponto. Nesse caso aqui, como a função está definida, né, para todo número real, ela é bonitinha, eu não vou ter nenhum ponto onde essa função está indo para mais ou menos infinito. Né? Então aqui a assíntota vertical não tem. E as assíntotas horizontais, né, eu tenho que analisar o limite quando x tende a mais infinito dessa função. Então aqui é a raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. E aí quando x tende a mais infinito, isso daqui está indo para mais infinito. E quando x tende a menos infinito, né? Isso daqui é o limite quando x tende a menos infinito de raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Isso daqui também vai dar mais infinito. Tá? Então não tem assíntotas horizontais também, né? Esses limites aqui deram infinito. Então isso quer dizer que não tem assíntota horizontal. Né? Agora a gente pode passar para estudar crescimento e decrescimento. Né? Então, para isso, eu vou precisar da derivada dessa função. Então, f' de x, a derivada disso daqui. Isso daqui eu posso reescrever como... Deixa eu só copiar aqui a função f. Eu vou reescrever ela como sendo x ao quadrado menos 4 elevado na 1/3. Né? Raiz cúbica é elevar a 1/3. Então, f' de x, né, a derivada disso, eu vou ter que aplicar uma regra da cadeia aqui. Então, isso vai ser a derivada da função de fora, é isso daqui, né, aplicada na função de dentro. E vezes a derivada da função de dentro, derivada de x ao quadrado menos 4. Isso é 2x, né? Então, isso daqui é 2x sobre 3 vezes x ao quadrado menos 4 na menos 2/3. Tá? E eu já vou aproveitar para calcular a derivada segunda também, que a gente vai precisar dela depois. Então, a derivada segunda, aqui eu tenho um produto, né? Então, a derivada disso daqui é a derivada da primeira função. Então, isso é 2/3 vezes a segunda função. Mais, né, essa primeira função, 2x sobre 3,
vezes a derivada dessa segunda função. Então, de novo, regrinha da cadeia, né? Menos 2 terços x ao quadrado menos 4 na menos 5 terços e vezes a derivada da função de dentro, que é 2x. Então, essa daqui é a derivada segunda. Eu posso ajeitar um pouquinho ela, posso colocar esse 2 terços em evidência, né? Aqui vai sumir. E eu posso colocar um x ao quadrado menos 4 na menos 2 terços em evidência também. Então, o que vai sobrar? Bom, aqui vai sobrar 1. Aqui vai sobrar x, né, vezes menos 2 terços, vezes esse 2x aqui no fundo, e vezes aqui, né, quando eu tirar 2 terços daqui, né, vai sobrar o quê? Vai sobrar x ao quadrado menos 4 na menos 3 terços, que é menos 1. Então, isso daqui é 2 terços, x ao quadrado menos 4 na menos 2 terços, que multiplica 1. Aqui eu vou ter menos 4x ao quadrado, dividido por 3 vezes x ao quadrado menos 4, né? Esse cara na menos 1 passa aqui para baixo. E aí, isso daqui eu posso ajeitar mais um pouquinho, né? Isso daqui vai ser a mesma coisa aqui. 3x ao quadrado menos 4, menos 4x ao quadrado, dividido por 3x ao quadrado menos 4. Né? Então, isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado menos 12 sobre 3x ao quadrado menos 4. Tá? Então, é essa expressão aqui que a gente tem. Então, agora, né, continuando. Bom, eu vou ter que analisar o sinal da derivada, né? Então, f' de x, né, como a gente calculou ali. Isso vai ser 2x sobre 3 vezes x ao quadrado menos 4 na menos 2 terços, né? Então, eu vou analisar o sinal, né, de 2x sobre 3, o sinal de x ao quadrado menos 4 na menos 2 terços, e o produto desses sinais vai ser, então, o sinal de f'. Tá? Então, aqui, 2 terços de x, né? Isso é uma reta que passa em x igual a zero, é uma reta crescente, e esse carinha aqui é positivo, então aqui vai ser mais, e aqui eu vou ter menos, tá? Agora, essa coisa aqui, tá? Como é que eu posso reescrever isso daqui? Bom, isso daqui, né, vai ser, como eu tenho esse expoente negativo, isso é 1 sobre x ao quadrado menos 4 na 2 terços. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz cúbica, né, de x ao quadrado menos 4 ao quadrado. E aí, como eu tenho esse ao quadrado aqui, isso sempre vai ser positivo, né? E a raiz cúbica disso também vai ser positivo. Então, aqui, para todo valor de x, isso vai ser positivo, né? Então, como é que vai ficar o meu sinal aqui? Então, aqui vai ficar menos, né? E aqui vai ficar mais, tá? Então, esse é o sinal da minha derivada, né? E o que isso quer dizer? Bom, então f é crescente em 0 até mais infinito e f de x é decrescente em menos infinito até zero, né? Sinal negativo aqui, a função é decrescente, e sinal positivo aqui, a função é crescente nesses intervalos. E agora, a derivada segunda, analisar o sinal da derivada segunda. A derivada segunda foi menos x ao quadrado menos 12, que é a mesma coisa que menos, né? X ao quadrado mais 12, dividido por 3x ao quadrado menos 4.
Tá? Então, de novo, a gente vai analisar o sinal de aqui menos x ao quadrado mais 12. Né? E aqui eu vou ter 3x ao quadrado menos 4. Tá? E aí, de novo, o produto disso vai ser o sinal da derivada segunda. Então, essa coisa aqui, tá? X ao quadrado mais 12, isso daqui é maior do que zero para qualquer valor de x. Então, como eu tenho um menos aqui, para qualquer valor de x, isso vai ser uma coisa negativa. Tá? Agora, essa coisa aqui, né? X ao quadrado menos 4, isso tem raízes 2 e menos 2. Então, se eu fizer o gráfico disso, é mais ou menos isso daqui. Né? É o gráfico de x ao quadrado deslocado 4 unidades para baixo. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem, vou colocar aqui o menos 2, aqui o 2, então analisando o sinal, entre essas duas raízes, né, a função é negativa, então aqui eu vou ter menos, né? E fora dessas raízes, a minha função é positiva, né? Está acima do eixo x. Então aqui eu vou ter mais. Tá? E eu tenho esse 3, mas como esse 3 é positivo, não vai alterar no sinal disso daqui. Então, né, como é que vai ficar o sinal? Então aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho 2. Menos com mais vai dar menos, aqui também. E aqui no meio, né, menos com menos, isso vai dar mais. Tá? Então, esse é o sinal da derivada segunda dessa função. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que f de x é côncava para cima em menos 2 e 2, né, onde o sinal aqui é positivo, e f de x é côncava para baixo em menos infinito menos 2, né, e 2 e mais infinito, né, nesses dois intervalos aqui. Tá? Além disso, eu posso analisar os pontos críticos dessa função. Né? Então, se a derivada é isso daqui, os pontos críticos são onde essa derivada é igual a zero. Né? Então, só reescrevendo essa derivada, isso daqui é 2x sobre 3x ao quadrado menos 4 na 2/3. Né? Então, os pontos críticos, né, é onde a derivada é igual a zero. Então, isso daqui vai ser igual a zero se x é igual a zero. E, além disso, né, a gente vai ter ponto crítico onde a derivada não existe. E essa derivada não vai existir se eu tiver x igual a 2 e menos 2, né? Porque aí eu vou ter uma divisão por zero. Tá? Então, esses aqui são os pontos críticos da minha função, né? 0, menos 2 e 2. Em x igual a 0, que é esse ponto aqui, eu tenho uma troca de sinal de negativo para positivo. Tá? Então, as minhas retas tangentes elas são decrescentes, né? Aqui à esquerda, né? E depois elas passam a ser crescentes. Então, nesse ponto, eu tenho um ponto de mínimo relativo. Tá? Então, 0 é um ponto de mínimo relativo. E aí, sabendo que ele é um ponto de mínimo, eu posso calcular f de 0, né? Que vai ser aquele menos raiz cúbica de 4, né? E agora esses dois pontos aqui, menos 2 e 2, tá? Então, nesses dois pontos aqui, eles estão aqui, né? Menos 2 e 2. Então, aqui no menos 2, ó, a derivada ela é negativa à esquerda e negativa à direita. E nesse ponto menos 2 aqui, se eu analisar o limite, né? A gente vai ver que vai dar menos infinito. Tá? Eu acho que tanto pela esquerda quanto pela direita. Né? Porque isso daqui vai ser sempre positivo, por causa desse quadrado, e como eu tenho 2x aqui, então a derivada vai ser menos infinito nesse ponto, tá? No menos 2 aqui. Então isso quer dizer, né, deixa eu fazer isso daqui.
Tá? Então, voltando aqui, então em menos 2, né, o limite quando x tende a menos 2 de f' de x, né, pela esquerda, isso é menos infinito, e pela direita também. Tá? Então, aqui no menos 2, a gente vai ter aquela situação assim, né? A gente vai ter o gráfico, ele vai ter uma reta tangente vertical, né? E vai ser assim, porque tanto pela esquerda a inclinação é negativa e pela direita também, tá? E aqui em x igual a 2, o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f' de x, isso vai ser mais infinito, e o limite quando x tende a 2 pela direita de f' de x, isso daqui também vai ser mais infinito, né? Então, nesse ponto aqui, eu vou ter aquela outra situação que é algo assim, né? A reta tangente vertical aqui, tá? E aí, tanto pela direita quanto pela esquerda, as funções, né, aqui, a inclinação é positiva, tá? E, claro, né, notem que a gente tem essa simetria aqui, tá? Mas a gente já esperava isso, porque a gente descobriu que ela era uma função simétrica, né? Ela é uma função par, tá? Então, aqui, né, estão os pontos críticos. Aqui em 0 eu vou ter um mínimo relativo. Aqui no menos 2 eu vou ter essa assíntota vertical, né, a reta tangente vertical, e aqui no 2 também. E aqui eu tenho a concavidade, tá? Então, vamos juntar tudo isso para fazer o gráfico da função. Então, né, aqui eu tenho o meu plano XY. O que a gente sabe, né? Ela é simétrica. Vamos ver os cortes com os eixos. Então, o corte com o eixo X é em mais ou menos 2. E corte com o eixo Y é esse ponto aqui. Então, aqui, né, eu tenho 2. Aqui eu tenho menos 2. Então, a função passa por esses dois pontos aqui. E aqui no eixo Y eu tenho esse valor aqui, que é menos raiz cúbica de 4, e que também é um ponto de mínimo relativo. Tá? Então, aqui eu vou ter um comportamento assim da minha função. Que mais que a gente tem? Bom, eu sei que ela não tem assíntotas verticais, e quando x tende a mais e menos infinito, a função vai para mais infinito. Então, aqui, né, quando x tende a mais infinito, a função está indo lá para mais infinito. E quando x tende a menos infinito, também, né, a função está crescendo. Vamos ver o que mais que a gente sabe aqui. Bom, agora é crescimento e decrescimento, né? Então, a função é crescente de 0 a mais infinito, tá? Então, aqui, né, para x positivo, a função é crescente, e para x negativo, a função é decrescente. Tá? Aqui em x igual a menos 2 e x igual a 2, eu tenho essas retas tangentes verticais, né? Então, aqui, x igual a menos 2, eu tenho aquele comportamento lá, né? Eu tenho mais ou menos isso daqui. E nesse ponto aqui, eu tenho esse comportamento. Tá? Retas tangentes verticais. Tá? Então, agora só sobrou a concavidade, né? Que é isso daqui. Então, f é côncava para cima, entre menos 2 e 2. Então, aqui, né, ela vai ser côncava para cima. Então, é só eu juntar essas curvas aqui. Tá? Então, mais ou menos assim. Aqui eu tenho a reta tangente vertical. E depois ela vai ser côncava para baixo, né? Então, de 2 até mais infinito, ela vai ser côncava para baixo. E aqui também, né? De menos 2 a mais infinito, ela é côncava para baixo, tá? Então, né? Esse daqui é mais ou menos o gráfico dessa função, tá? E aí a gente pode ir lá no GeoGebra, tá? Para verificar isso.
né? Se eu colocar aqui no GeoGebra essa função, né? Então, deixa eu ver como é que era a função aqui. Ela era raiz cúbica, né? De x ao quadrado menos 4. E aí está o gráfico, então, da função, que foi, né, praticamente o que a gente encontrou aqui no nosso esboço, né? Mais ou menos.